Começamos este quinto bloco com as participações que chegaram até agora. O Marcos Paulo do Santa Mônica fala que ouviu dizer que o Papa Pio XII foi conveniente com o nazismo. E gostaria de uma explicação sobre isso. Tá. Eu já, inclusive, há muitos anos atrás, quando havia um propósito de beatificação do Papa Pio XII, houve em vários jornais do mundo todo, inclusive da França, que descreveram um jornal Panorama, uma revista francesa muito conceituada, que fez todo um trabalho de pesquisa sobre o Papa Pio XII e a sua relação com o nazismo. É mentira pura. Isso foi criado por um general comunista chamado esqueci o nome dele agora, pode ser que eu me lembre durante a fala, inclusive com a peça de teatro O Vigário, para desmoralizar, comunista, para desmoralizar a Igreja Católica, que combatia o comunismo, e aí eles pegaram o Pio XII. Olha, para vocês terem uma ideia, eu vou citar poucas coisas. Pio XII foi considerado pela primeira-ministra Golda Meir, de Israel, como homem, como meu Deus do céu, fiel não, homem justo, o homem justo por ter ajudado os judeus. O Papa Pio XII fez o maior trabalho de ajuda à comunidade judaica no mundo inteiro, transferindo judeus perseguidos da Itália, da Alemanha, da Polônia, da Holanda, de todos os lugares, de vários lugares, para os Estados Unidos e para a Argentina, e até mesmo para o Brasil. E eu conheço um judeu que faleceu, posso até citá-lo, né? Josef Nitschhauser, foi casado com a Marta, que hoje é cantora do Palácio das Artes, minha grande amiga. Ele se converteu ao cristianismo exatamente por causa disso. E ele sabe tudo, ele falou tudo também, como o Papa Pio XII ajudou. E esquecem, por exemplo, que muitos que acusam eram fabricantes para os nazistas e tiraram proveitos financeiros com a perseguição nazista aos judeus. A Inglaterra, os Estados Unidos poderiam muito bem acabar com a perseguição, bastava bombardear as linhas que levavam as pessoas para os campos de concentração. Por que não fizeram? E os arquivos dos campos dos judeus, dos nomes dos judeus, quem os mantinha nos arquivos? Quem os mantinha? A IBM, que estava começando o sistema de computação. O Papa Pio XII escondeu. O cardeal de Paris, que eu tive a oportunidade de conhecer, Louis Tuget, é um cardeal que foi judeu escondido durante a Segunda Guerra Mundial da perseguição nazista nos seminários. O nosso seminário em Roma, Pontifício Colégio Pio Brasileiro, escondeu judeus durante a última guerra. O Papa Pio XII ofereceu para o comandante nazista, quando Roma foi dominada pelos nazistas, ele ofereceu o ouro da igreja e deu o ouro da igreja para que eles poupassem os judeus romanos que habitavam a Itália. O comandante nazista aceitou o ouro do Vaticano e depois mandou prender os judeus. Então, é uma acusação falsa. É interessante, né? Que quando fala de fake, só falam das coisas que interessam para eles. Mas isto é um grande fake, já comprovado pelos próprios judeus, há testemunho em todos os jornais do mundo, do Washington Post, New York Times, London Times. Existem, portanto, várias comprovações que o Papa Pio XII só não falou, porque o Papa Pio XI escreveu uma encíclica para a igreja na Alemanha, condenando o nazismo como ateu. E o embaixador da França em Roma, na época do Papa Pio XII, mandou um relatório para Paris dizendo que o Papa considera o nazismo uma expressão do demônio. Por isso que o Papa Francisco fala isso também. É uma acusação falsa. Eu falaria aqui 1 hora para comprovar que não é verdade. O Anderson Douglas, que participa pelo Facebook, pergunta: como sacerdote da Arquidiocese, o ano do laicato foi o tema da Assembleia do Clero realizada na última terça. Vão implementar ações para o protagonismo do leigo?
Olha, infelizmente eu tenho aula, eu não pude participar da Assembleia, terça-feira de manhã, eu tenho aula a manhã inteira, então eu não pude saber quais foram as decisões. Mas eu acho que, independente de qualquer burocracia diocesana, o protagonismo dos leigos é nas paróquias, é lá que nós devemos, padres, dar aos leigos o seu protagonismo em todos os sentidos. Na verdade, assim como no governo, é o município onde o cidadão mora que as coisas acontecem, e no Brasil os municípios não recebem nada. Portanto, é onde você pode cobrar, é onde você vive, onde você mora, onde tem as suas ruas, onde tem as suas coisas. Ali está o cidadão, deveria ser o município. Também, na igreja, é a paróquia onde a vida cristã acontece. Então, o protagonismo dos leigos se dá nas paróquias, de modo especial. Então, compete ao pároco dar esse protagonismo. A Maria Helena do Alto dos Pinheiros diz que foi muito bom o Papa comentar o livro do Papa Emérito Bento XVI. É um sinal de unidade entre eles. Isso nunca podemos duvidar. Nunca. Os dois estão sempre muito unidos e muito ligados. Não adianta... Gente, o mundo parece igual paróquia, né? A paróquia, quando tem dois padres, então algumas pessoas, para fazer fuxico, fofoca, etc., eles ficam um grupo de um lado falando que o padre de lá é melhor, etc., para ver se coloca os dois um contra o outro. Está acontecendo no mundo assim com o Papa Bento Emérito e o Papa Francisco. Tem um grupo que fala assim, o Papa Bento não vale nada. Que manda é o Papa, que é bom é o Papa, quem manda é o Papa Francisco, obviamente. Mas ele é muito melhor, o Papa Francisco é muito melhor que o Bento. E os outros dizem, o Papa Bento é que é bom, o Papa Francisco, alguns até chamam de herege. Ou seja, é tudo louco, né? A igreja dividida assim, enquanto os dois estão um só coração, uma só alma. Peraí, eu vou chamar o VT, tem que chamar o VT. Então, vamos lá, vamos ver o Padre André Eric, ele vai falar para nós. A importância desse curso é formar os nossos leigos, formar lideranças e, sobretudo, dar a oportunidade às pessoas conhecerem mais a respeito da própria fé, o que as capacita também a transmitirem melhor essa fé. Desde que eu assumi a cura pastoral aqui da paróquia, vendo o empenho dos nossos leigos, a dedicação e, ao mesmo tempo, a disponibilidade deles em receber formação nas pequenas iniciativas que havíamos proposto, então eu pensei que essa iniciativa de grande porte seria interessante para a paróquia, para qualificar, também para que eles pudessem aprofundar no conhecimento teológico e eu notei uma sede, então achei que o curso poderia vir justamente saciar essa sede. Eu acho que agregar pessoas, dar uma visibilidade maior à questão da formação e valorizar o ano do laicato. Essa iniciativa também ela teve muito isso em consideração. Estamos vivendo a Igreja do Brasil, o ano do laicato, então acho que esse curso ajuda a promover os nossos leigos. John Henry Newman foi um cardeal inglês sobre o qual eu estudei. Ele dizia que os leigos são aqueles que fazem com que a igreja ela tenha sentido, ela seja o que ela é. Então eu acho que os leigos são muito importantes. Eles são o alvo principal da nossa ação missionária, do nosso trabalho, inclusive do sacerdócio ministerial, a serviço do sacerdócio batismal. E eu acho que eles são os nossos grandes parceiros nessa obra de evangelização, porque eles estão em lugares onde nós, padres, religiosas, religiosos, não estamos. Então, os leigos, eles podem evangelizar na família, no trabalho, na sociedade, ser fermento na massa, ser luz do mundo. E usando uma outra imagem, a do edifício, o apóstolo Pedro define os batizados como pedras vivas, edificadas sobre Cristo, a pedra angular, e destinadas à construção de um edifício espiritual. A imagem introduz-nos num outro aspecto
da novidade batismal e que o Concílio Vaticano II assim apresenta. Pela regeneração e unção do Espírito Santo, os batizados são consagrados para serem uma morada espiritual. O Espírito Santo unge o batizado, imprime-lhe a sua marca indelével e faz dele templo espiritual, isto é, enche-o com a santa presença de Deus, graças à união e à confirmação, à conformação com Cristo. Com esta unção espiritual, o cristão pode, por sua vez, repetir as palavras de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, o recobrar da vista, para mandar em liberdade os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Assim, com a fusão batismal, com a efusão e a infusão do batismo e também da crisma, o batizado torna-se participante na mesma missão de Cristo, o Messias Salvador. Voltamos daqui a pouco.